som, alô, som, alô, alô. Alô, som. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Hoje, infelizmente, não temos o ar-condicionado, deu um probleminha, só segunda-feira, mas isso não vai nos atrapalhar, né? De louvarmos o nosso Deus. Amém? Salmo 117. Vamos dar início ao nosso culto. Que ninguém murmura aí pelo calor, tá? Eu estou com calor. Salmo 117. Mas vamos louvar a Deus. No céu não vai ter calor, nem ar-condicionado queimado, nem com defeito. Salmo de número 117. Curto ele, apenas 2 versículos. Diz assim o texto sagrado: Louve o Senhor com todas as nações, louve o Senhor todas as nações, exalte-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez nesse domingo, nesse primeiro culto a Deus, prestamos a Ti um culto hoje pela manhã. Obrigado pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pelos testemunhos, pela unidade da Tua igreja. Te pedimos, ó Deus, que agora à noite o Senhor também nos abençoe com a Tua presença efetiva, que Teu Espírito Santo conduza essa reunião conforme o Teu querer e a Tua vontade. Hoje nós vamos participar da Tua mesa, deste momento solene de comunhão contigo, ó Deus. Fala conosco, dirige este culto conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abençoa. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Feliz 2022 para quem a gente não viu. Amém. Vamos louvar com bastante alegria nessa noite. E as crianças com a força que vocês têm, né? Aquelas formas maravilhosas. E aí?
louvar. E é isso que nós vamos cantar e louvar nessa noite ainda com bastante alegria. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci. Mas se for para te servir, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para te servir. Para te adorar. Uma vez. Assim,
te adorar, para que não vou para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, preciso te adorar. Alfa, és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e o Ômega, Alfa e o Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega,
repente, na hora de passar o meu slide ali, deve ter complicado, mas foi uma música que veio ao meu coração agora. E diante do que foi falado pela manhã, foi um ano de lutas, meus irmãos. Foi um ano de lutas, mas foi um ano de vitórias também. Estamos aqui, somos alegres e somos gratos pela graça que nos alcançou. Se estamos aqui, foi porque a sua graça nos alcançou. E, Senhor, nós queremos dizer nessa noite, para o ano de 2022, 23, 24, que Tu sejas o centro de fato, que Tu sejas o centro, Deus, dessa igreja, que Tu sejas o centro, Pai, do nosso coração, independente, ó Deus, das circunstâncias. Jesus, o centro de tudo. Jesus, o centro
Louvado seja o nome do Senhor. Que esta canção seja uma realidade nas nossas vidas. Que essa canção seja uma realidade nesse ano que se inicia nas nossas vidas, nas nossas decisões. Obrigado a Deus por começarmos o ano te louvando, te bendizendo, te exaltando. Recebe, Senhor, nesta noite todo louvor, toda honra e toda adoração. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. Todo mundo ali, né? Só tirar. Tem um lugar estratégico lá? Boa noite, irmãos, mais uma vez. Esse ar pegou a gente de surpresa aí na véspera da virada, né? O rapaz veio aqui, começou até a mexer, mas começou a chover, e ele não teve como dar continuidade. Ele falou: pastor, me desculpa, mas não tem como eu mexer. Então, mais essa semana ele vai voltar aí. Quarta-feira, se Deus quiser, se Jesus não voltar, nós já teremos aí o ar-condicionado, né? Eu sou muito calorento e, de fato, atrapalha um pouquinho, mas uma vez só dá para a gente continuidade aí. Graças a Deus estamos começando aí mais um ano, né, que se inicia. Como a gente sempre tem... Oi? Não, tá tranquilo. Pode deixar o ar aqui. É especial, não esquenta não. Como eu sempre digo, né, não existe nenhuma magia na virada do ano, porque virou o ano que as coisas vão mudar. Isso não existe, né? Mas nós cremos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e que Ele está conosco, independente das lutas, das dificuldades. Não vou dizer que será um ano belíssimo, né, que não vai ter problema, eu estaria mentindo para vocês, mas a única certeza que eu tenho é que Deus está no controle e que Ele vai continuar conduzindo as nossas vidas. Tá certo? Quarta-feira, nosso culto aí de oração e intercessão. Hoje pela manhã tivemos um culto assim muito abençoado, tivemos testemunhos, né? Foi um culto até um pouco demorado, mas os irmãos contaram alguns testemunhos, né? Isso é importante. A igreja não tem muito esse costume de liberar o microfone para contar testemunhos, mas sempre no fim do ano eu libero para os irmãos, aqueles que quiserem contar uma bênção para edificação da nossa igreja. Então foi uma bênção hoje pela manhã, uma palavra de direção, de esclarecimento sobre a vontade de Deus, né? Muito importante. Então, quarta-feira estaremos aqui, como sempre nós fazemos, nada de novo, né? Orando, intercedendo, louvando a Deus. E o outro domingo, pela manhã, a Escola Bíblica está de férias, não é isso? Está de férias, Escola Bíblica aí. Mas em janeiro estaremos mais à frente, né? De repente não tem uma data certinha, eles vão voltar aí com a Escola Bíblica. Tá certo, irmãos? Estamos começando o mês. Na próxima semana, dia 10, semana que vem, temos o nosso primeiro grande desafio. Vocês já conhecem. A nossa campanha que fizemos aí durante 6 meses acaba agora, em janeiro, né? Graças a Deus, o nosso propósito era apenas pintar a igreja, à frente da igreja, mas conseguimos fazer outras coisas mais. A igreja se empenhou, então pintamos aqui dentro, trocamos o carpete. Não tá diferente, irmão, quando veio aqui? Não está diferente? Então, trocamos o carpete, botamos uma mesa de som nova, melhoramos a outra salinha. E se Deus quiser, em fevereiro, se tudo der certo aí no planejamento, vamos fazer um berçário também ali, bonitinho para as crianças, né, para os bebês. Já temos alguns bebês aí na nossa igreja, tá certo? E nós vamos caminhando debaixo... hoje eles estão que estão, hein? Debaixo da graça de Deus. Tá certo? Então, esses são os nossos anúncios. Se você, nesta noite, a igreja tem feito Pix, né? Transferência bancária, então tem diminuído a contribuição presencial. A maioria da igreja tem feito transferência, mas se nessa noite você precisa de um envelope, você pode pegar com o nosso irmão Ricardo aí, ou colocar na salva hoje,
E hoje está fresquinho, irmão. Já pegamos aqui quando não tinha ar-condicionado, era algo insuportável. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, pela manutenção dessa igreja. Nós não temos ajuda externa, tudo que nós fazemos aqui é o Senhor à frente e levantando o teu povo, usando cada um, ó Deus, e nós temos conseguido caminhar. Obrigado, eu entrego a vida de cada membro dessa igreja, Senhor, que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, não somente na área financeira, mas em todas as áreas. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos e peço a tua bênção. Entrego as ofertas, as contribuições nas tuas mãos. Peço a ti sabedoria, discernimento, para que eu possa cuidar bem do dinheiro do teu povo. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Hebreus, capítulo 12. Vamos prosseguir apenas do versículo 1 até o versículo 10. Para o que eu quero falar nesta noite, até o versículo 10. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Vou beber uma água aqui. Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Deixa eu desligar aqui, ó. Deixa eu desligar aqui o... De novo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém? Eu acho que o meu microfone está um pouquinho alto, hein? Pois, ó, cadê o Rafael? Baixa um pouquinho. Tem alguma coisa pitando aqui, eu não sei se é... Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é poderosa. A Tua palavra, ela é poderosa. E nesta noite, nesse início de ano, assim como foi pela manhã, eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua graça, a Tua capacidade, a iluminação do Teu Espírito, para que eu possa expor, pregar a Tua palavra, que o Teu povo
ouça a tua palavra, se coloque, ó Deus, para praticar a tua palavra nesse início de ano, ó Deus, para que eles tenham um ano bem sucedido. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Ficou bom. Meus irmãos, o contexto em que os nossos irmãos aqui se encontravam era um contexto de muita perseguição. Então, só para vocês se situarem, a carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade de judeus convertidos. Então, quando um judeu, só para vocês terem uma ideia, se convertia ao Evangelho, naquela época, ele era expulso das sinagogas, muitos deles perdiam os seus bens, o casamento, muitos deles era desfeito, muitos deles eram presos, perseguidos e muitos deles até morriam. Então, diante de toda essa pressão, perseguição, muitos desses cristãos estavam sendo tentados a abandonarem a fé, por conta das lutas. Então, o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta com o propósito de encorajar a fé deles. O autor da carta aos Hebreus, então, faz algumas recomendações que faria esses irmãos permanecerem firmes em sua fé ante a perseguição e sofrimentos que eles estavam enfrentando. E nessa noite, nesse início de ano, claro que em um contexto totalmente diferente, eu também quero, da mesma forma, fazer algumas recomendações para que vocês continuem firmes na fé de vocês, perante as lutas, os problemas e sofrimentos que certamente todos nós iremos enfrentar em algum nível nesse ano. Da mesma forma que o autor desta carta fez com a sua audiência. Amém? Portanto, ele começa dizendo assim para eles. Preste atenção, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A primeira recomendação que o autor da carta aos Hebreus usa para fortalecer seus irmãos, para que eles permanecessem firmes, eu vejo na primeira parte do verso 1, quando ele diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, eu entendo que só o fato do autor da carta aos Hebreus falar que eles estavam rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele já estava aqui querendo ensinar um grande princípio que serviria para eles e certamente servirá para nós também, que estamos começando esse ano. E que precisamos permanecer firmes em nossa fé, independente das circunstâncias que iremos enfrentar nesse novo ano que nós não sabemos quais serão. Mas o que o autor da carta aos Hebreus está querendo dizer, quando ele fala, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Qual a ideia aqui? Essa nuvem de testemunhas que estava ao redor deles, o autor está se referindo ao capítulo anterior, ao capítulo 11, ou seja, aos heróis da fé. Eles cresciam ouvindo falar dos heróis da fé. Então eles conheciam muito bem a história desses homens do capítulo 11, homens que enfrentaram grandes sofrimentos e grandes pressões em suas épocas, mas conseguiram permanecer firmes em sua fé. Eu não vou ler todo o capítulo 11, mas eu quero ler parte, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler do versículo 32 até o versículo 40, que diz, voltando um pouquinho no capítulo 11. Que mais direi, versículo 32, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, participaram a justiça, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros,
Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E glória a Deus. Sabe que o autor da carta aos Hebreus está falando para essa geração, para a sua audiência? Olhe para o passado. É isso que ele está dizendo. Olhe para o passado. Olhem para a fé deles. Olhem e observe como eles conseguiram enfrentar suas lutas e seus sofrimentos pela fé. É isso que ele está deixando claro aqui. Sabe, meus irmãos, para aqueles que de fato têm como propósito nesse ano continuar buscando viver uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, vai continuar enfrentando resistências da mesma maneira que encontramos no ano passado. Resistência por parte de Satanás, resistência por parte do sistema deste mundo, resistência por parte da nossa natureza pecaminosa. Esses vão passar lutas, sofrimentos. E segundo o autor da carta aos Hebreus, se existe uma maneira desses crentes se fortalecerem diante das lutas que eles estavam enfrentando, era olhar para o passado. E isso serve para nós também. Nós também precisamos olhar para o velho e antigo evangelho. Olhar para o passado e ver como os nossos pais na fé, os homens de Deus, conseguiram passar por suas perseguições e pressões de sua época, os avós, os pais, pessoas que oraram pela gente. Temos que olhar para o passado, pois eles são a nossa nuvem de testemunhas, pessoas que nós crescemos, ouvindo falar sobre eles, sobre a fé deles, e os próprios heróis da fé, que continuam sendo a nuvem de testemunhas, que serviu de referência para esses irmãos, e continua sendo referência para nós também, e para as gerações futuras da igreja. Temos que olhar para o passado. Temos que olhar como eles fizeram. Isso vai nos ajudar a continuar firmes na nossa fé. Certamente há pessoas aqui que têm pessoas do passado, avós, parentes que oraram, que eram pessoas de fé. Quando você estiver desanimado, olhe para o passado, para eles que oraram tanto pela gente. Amém? Então, a primeira recomendação. A segunda recomendação que ele faz ainda no versículo 1, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O autor, nesse primeiro momento, ele não é específico. Ele só deixa claro que tudo que os atrapalhasse, e eu acredito que ele está se referindo às coisas que estavam atrapalhando eles a permanecerem firmes na fé. Eles tinham que se livrar, pois o encorajamento é esse nesse momento, ou seja, em relação à fé, pois foi pela fé que seus antepassados conseguiram vencer suas lutas, sofrimentos, pressões e perseguições. Então ele diz: se livre de tudo. E isso serve de aprendizado para nós também, pois se nós queremos permanecer fortalecidos em nossa fé, ante as lutas que enfrentaremos, as lutas que virão nesse ano, vamos ter que nos livrar de muita coisa que nos atrapalha a crescermos, a continuarmos firmes na fé. Mas eu não quero especular nessa noite sobre o que tem atrapalhado a sua fé, sobre o que tem impedido você de crescer na fé. Mas eu quero te convidar a fazer nesta noite um autoexame. O que tem te atrapalhado? O que pode te atrapalhar você crescer na fé esse ano?
Eu quero te convidar a fazer um autoexame. O que tem atrapalhado a sua fé? Quais são as coisas que têm contribuído para que você se sinta muito tentado a abandonar a sua fé? Como aconteceu com eles. Você sabe muito bem. Agora, o que é interessante destacar é que quando ele diz para se livrar de tudo que atrapalha, nesse tudo não estava inserido o pecado. Automaticamente nós pensamos no pecado aqui, mas não está inserido o pecado, porque ele diz, olha a distinção no versículo, livremos de tudo que nos atrapalha, é uma coisa, depois ele diz, e do pecado que nos envolve. Então eu aprendo aqui, primeiramente, que existe coisas em nossas vidas que não é pecado, mas que tem atrapalhado a nossa fé. A gente tem que se livrar do pecado, mas ele faz a distinção aqui. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Ficar muito tempo vendo televisão não é pecado. Não é pecado. Ficar muito tempo, por exemplo, na internet, não é pecado. Mas se isso tem atrapalhado a sua fé, se isso tem impedido que você cresça espiritualmente, se isso tem te atrapalhado, a sua vida de oração, sua vida de estudo das Escrituras, se livre da televisão. Se livre da internet. Faça isso esse ano. Se existe algo que atrapalha você, a sua fé, a sua comunhão com Deus, se livre. Mas pastor, você está sendo muito radical? Não estou. Esse foi o conselho de um homem, inspirado pelo Espírito Santo, para uma comunidade que, por conta das lutas, sofrimentos, perseguições, muitos estavam querendo abandonar a fé. Então, é uma coisa aqui é muito séria. Meus irmãos, o cristão que está, de fato, querendo crescer espiritualmente, ele compreende que existe uma enorme batalha a ser travada. Nós falamos isso aqui ano após ano. O bispo anglicano J.C. Raleigh, ele fala o seguinte, falando sobre o combate do crente, ele diz o seguinte, preste atenção. Esse combate desconhece períodos e descanso, acordo de paz ou tréguas, tanto nos dias úteis quanto nos domingos, tanto em casa como em público, tanto nas pequenas coisas quanto em grandes questões. Ele diz, o combate cristão necessariamente prossegue sem parar. O adversário contra o qual temos que lutar jamais observa feriado, nunca dorme e jamais se entrega ao sono. Enquanto pudermos respirar, ele diz, teremos que manter posta a armadura, lembrando-nos sempre de que estamos em território inimigo. Então isso é muito sério. Então nós temos que prestar atenção, ver aquilo que de fato tem nos atrapalhado, além do pecado, e deixar de lado, largar, para que possamos continuar firmes na nossa fé. Terceira recomendação que ele faz, ainda no versículo 1, ele diz, livremos de tudo que nos atrapalha, ele diz, e do pecado que nos envolve. Olha o detalhe. Não é simplesmente um pecado, é um pecado que envolve. Estamos diante de algo que é fatal para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual nesse ano, ou seja, o pecado. E é interessante que o autor fala de um pecado que nos envolve. Ele não diz aqui qual é o tipo de pecado, mas ele diz que é um pecado que nos envolve. E todos nós aqui, sem exceção, sabemos muito bem qual é o tipo de pecado que nos envolve, que nos cerca facilmente, que nos aflige. Portanto, precisamos pensar sobre isso. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz para aquela comunidade, larguem esse pecado que envolve vocês. É o que ele diz. Meus irmãos, nesse ano temos que continuar lutando contra toda força, com toda força, para largar qualquer tipo de pecado que nos envolve, pois o pecado, sem dúvida alguma, é o maior empecilho para que cresçamos espiritualmente, para que cresçamos na fé.
Muitos crentes da atualidade não têm a noção exata do poder que existe no pecado. Alguém falando sobre o pecado diz, observe o que alguém disse: o pecado não resulta de mau treinamento nos primeiros anos de vida. Não se trata disso. Não se adquire com mais companhias e maus exemplos, conforme alguns fracos costumam dizer. Não, trata-se, então ele diz, trata-se de uma enfermidade de família que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e com o qual todos já nascemos. Por isso é uma luta. Mas a boa notícia é que com essa nova vida que recebemos em Cristo, não somos mais escravos do pecado, somos ainda influenciados, sim, infelizmente, mas não escravos. Portanto, podemos sim largar todo tipo de pecado que nos envolve, que nos assedia, como diz em outra versão. Amém? Então nós temos que largar todo tipo de pecado que nos envolve. Cada um aqui sabe o tipo de pecado que procura te envolver. Amém? Isso é vital para a nossa vida espiritual e para esse ano também. Agora, a quarta recomendação que o autor nos ensina, nós vemos ainda no versículo 1, quando ele diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meus irmãos, o quadro desenhado aqui é de um atleta que vai participar de uma corrida e quer vencer. Então essa corrida vai requerer dele esforço, persistência, perseverança até o fim. Esse é o quadro aqui. Então o autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte, vamos parafrasear: larguem tudo que vos atrapalha, inclusive o pecado que envolve vocês. Agora isso tem que ser feito com perseverança, assim como um atleta corre com esforço e com persistência, ele persevera até o fim para vencer. Assim deve ser vocês. Assim vocês devem fazer. Vocês precisam correr com perseverança essa corrida que lhe foi proposta até o fim. E que proposta é essa? Eu creio que é a santificação, pois veremos no final que tudo isso que eles estavam enfrentando tinha como propósito participarem da santidade de Deus. Então ele diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, irmãos, para que esses crentes conseguissem enfrentar as lutas, pressões e perseguições em seus dias, eles teriam, primeiro, olhar para aqueles que já passaram por aquilo que eles estavam passando agora e conseguiram passar pela fé. Segundo, largar tudo que atrapalhava eles a se manterem firmes na fé, largar o pecado. Terceiro, que os envolvia. Quarto, perseverarem, se esforçarem, lutarem para alcançar aquilo que foi proposto, creio eu aqui, a santificação. Agora, tudo isso é muito importante, tudo isso só seria possível fazer em acordo com a primeira parte do versículo 2, apenas a primeira parte, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Ou seja, temos que olhar para exemplos humanos que têm a nos ensinar, mas olhar principalmente para Jesus, que é o maior de todos os exemplos a ser seguido. Largar tudo que nos atrapalha, sim, mas sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Largar o pecado, sim, mas sempre olhando para Jesus. Perseverar, sim, mas olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pois Jesus é o maior exemplo a ser seguido para aqueles que querem manter firme a sua fé. Pois Jesus é o autor da fé, ou seja, o início e consumador da fé, ou seja, Jesus é o limite da fé. Meus irmãos, foi dessa maneira que a igreja sempre conseguiu passar pelas perseguições, tribulações e pressões de cada época, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E é dessa forma que nós teremos que enfrentar esse ano. É dessa forma.
Quando a igreja tirou o seu olhar do Senhor Jesus Cristo, ela sempre mergulhou em um profundo abismo, como tem acontecido em nossos dias. Muitos crentes nossos dias estão abandonando a fé simplesmente pelo fato de olharem para tudo e para todos, mas nunca olharem para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nesse ano, se nós não olharmos para Ele, permanecermos firmes no nosso olhar para Jesus, não seguir aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é óbvio que nós não iremos conseguir nos manter firmes na fé. Porque as lutas vão continuar. Se nós ficarmos apenas olhando para a crise que existe em nossos dias, no meio da igreja, iremos desfalecer na fé. Se ficarmos apenas olhando para os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos profetas, iremos desfalecer na fé. Se ficarmos apenas olhando para a dificuldade de que é ser cristão de verdade, iremos desfalecer na fé. Precisamos olhar para o diabo, sim, não devemos ignorá-lo, mas acima de tudo, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar para o pecado, sim, não devemos ignorá-lo, mas acima de tudo, caminharmos olhando para Jesus. Devemos olhar para o sistema deste mundo, sim, mas sempre olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. E sabe por que Jesus, Ele é o nosso maior exemplo? Porque ninguém enfrentou a cruz como Ele enfrentou e da maneira que Ele enfrentou. O versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Só aquele que de fato suportou a cruz deve ser o maior exemplo da igreja, Jesus Cristo. Amém? E o autor continua incentivando aquela comunidade a olharem para Jesus. Versículo 3, ele chama aquela audiência à reflexão e diz: pensem bem, pensem, parem para pensar naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meu irmão e minha irmã, se vocês estão desanimados e cansados com as lutas da vida, pelo ano que passou, olhem para Jesus e vejam o que Ele suportou, justamente para que você não fique desanimado, não fique prostrado. Olhar para a cruz que Jesus suportou, todo o sofrimento, a humilhação que Ele suportou por amor a mim e a vocês, deveria nos renovar. Você tinha que sair daqui animado para começar esse novo ano. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus suportou na cruz. Temos que olhar para Jesus durante todo esse ano, diante das lutas, das dificuldades, para que não fiquemos desanimados e pensemos em desistir. Aí depois que o autor da carta mostra como eles iriam conseguir vencer este momento da vida deles, ele diz, no versículo 4 ao 10, ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, ou seja, a coisa vai piorar, ele está dizendo. Olha o que o pastor ali está dizendo para o seu povo, está difícil, ele dizendo, vai piorar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E ele incentiva mais, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Por quê? Porque Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8, se vocês não são disciplinados, se a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Versículo 10, presta atenção no versículo 10. Nossos pais
nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia o melhor. Mas Deus, olha só, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha o propósito aí. Meus irmãos, Deus sabe trazer a sua igreja para perto de si, para perto dele. Por isso que eu creio que Deus já tem autorizado e ainda vai autorizar muitas coisas acontecerem na nossa nação, visando a sua igreja. Creio nisso. Deus estava provando essa comunidade. E Deus tem os seus meios, seus métodos, porém, o propósito de toda essa perseguição que eles estavam sofrendo, o sofrimento, era para que eles participassem da sua santidade. Às vezes nós queremos, participar da santidade de Deus. Olha o processo que Deus está usando aqui. Versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Portanto, eu concluo essa reflexão dizendo o seguinte, meus irmãos, se o ano de 2022 tivermos que sofrer perseguição, passarmos por muitas lutas para podermos participar da santidade de Deus, que venha perseguição, que venham os sofrimentos, e que todos nós possamos enfrentar tudo o que vier, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos preparar para a ceia nessa noite. Vamos começar o ano assim. Não sabemos como será esse ano, mas vamos enfrentar o que vier, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É dessa maneira que nós iremos conseguir passar e enfrentar e permanecer firmes na nossa fé. Coloque a sua mão no coração. Vamos nos preparar para a ceia nesta noite. Senhor Deus e Pai, glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito Santo crave essa palavra, Senhor, nos nossos corações, no início desse ano, Deus, para que nós prossigamos durante todo esse ano, Senhor, olhando para Ti, Pai. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Seu meu te inspirará, meu Santo Espírito. Esse é o tua vontade feita em mim. Aleluia. Eu nada sou sem Ti. Verdade, Senhor, verdade. Declare isso com fé nesta noite. Precisamos de Ti, Jesus. Dito estou sem Ti. Se eu respirar, é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo
Louvado seja o nome do Senhor. Os elementos da ceia. Esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Aleluia. Declare. Eu nada sou sem ti, verdade, Senhor. Perdido estou sem ti. Respirar. É o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pranto. Aleluia. E esse é o meu pranto, tua vontade, aleluia, feita em mim. Eu nada sou sem ti. Glórias a ti, Senhor. Verdade, Senhor. Sem ti nós estamos perdidos, ó Pai. Possamos, ó Deus, enfrentar este ano olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé. Foi desta maneira que os nossos irmãos conseguiram enfrentar as suas lutas daqueles dias. Que assim seja, Deus. Não sabemos como será este ano, mas queremos enfrentar dessa maneira, debaixo da tua vontade e olhando para ti. Que o teu Espírito Santo conduza essa igreja olhando para o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por entregar o seu único filho na cruz do Calvário para morrer. Aquele que de fato suportou. Ninguém poderia ou conseguiria suportar a cruz como Jesus suportou. E Ele fez tudo isso para que ninguém desfalecesse na fé, para que nos momentos difíceis possamos olhar para Ele, para o sofrimento que Ele também passou. Ele é a nossa referência. Por mais que tenhamos boas referências, bons exemplos, Ele é o exemplo perfeito. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que privilégio para nós, ó Deus, estarmos aqui nesta noite, nesse início de ano, participando da mesa do Senhor. Os poderosos dessa terra não podem participar. Os sábios dessa terra não podem participar. Somente aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sangue derramado naquela cruz. E este pão representa o corpo do Senhor Jesus. E nesta noite eu abençoo este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos. Esse é o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica
não somente de alguns tipos de pecado, mas de todos os nossos pecados. E que nesta noite haja perdão para aqueles que estão confessando os seus pecados. Obrigado, Senhor, por ir para aquela cruz de maneira voluntária e morrer por amor a nós, pecadores. E nesta noite eu abençoo este cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Eu nada sobrou sem ti. Meu vida estou sem ti. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Meu Deus, estou sem ti. Glórias a ti, Senhor. Coloca a sua mão no coração. Quero pedir a Deus no início desse ano, pelas nossas famílias, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não puderam ouvir. Eu quero entregar a família Nova Vida nas mãos do Senhor. Coloca a sua mão no coração. Senhor Deus e Pai, estamos no início desse ano. Ouvimos a Tua voz tanto pela manhã como agora à noite. E é dessa maneira que nós vamos caminhar durante esse ano, Pai. Eu peço a Tua proteção para cada família desta igreja. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Que as famílias dessa igreja continuem firmes em Ti, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé. Que nos momentos difíceis, de decisões, que eles vão ter que tomar durante esse ano, que eles, como aprendemos pela manhã, procurem compreender qual é a Tua vontade, para que possam, Deus, prosseguir de uma maneira agradável. Abençoa a igreja, esse Vermelha. Nos ajuda em mais um ano a caminharmos, para que chegamos no término desse ano e olhemos para trás e percebamos o quanto o Senhor cuidou da sua igreja. Fortalece a minha vida, dá forças físicas, capacidade intelectual, espiritual, para pregar a Tua palavra e cuidar bem das Tuas ovelhas. Eu preciso de Ti. Obrigado, a Deus, por cada obreiro, por cada músico, por cada trabalhador, por cada pessoa que trabalha no anonimato dessa igreja. Obrigado pelas ovelhas que o Senhor confiou a mim. Obrigado por essa igreja. Eu abençoo o Teu povo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Mais uma vez, feliz 2022. Deus abençoe o pessoal da live também, que tem nos acompanhado. Boa noite e até quarta-feira, se Jesus não voltar. Amém? Fala com o seu irmão. Deus os abençoe.